Na entrevista coletiva, após a partida em que o Flamengo venceu o Maricá por 5-0 e garantiu o título da Taça Guanabara, o técnico Felipe Luiz foi perguntado pelo jornalista Marcos Martinho, do canal Deco SRN, sobre o Varela. Vou deixar aqui para vocês a resposta do Felipe sobre esse atleta. O Wesley é um jogador muito importante para mim, para a equipe, do mesmo jeito que é o Varela. E temos que lembrar que antes de eu chegar aqui, era o Varela que jogava. Então... e o Wesley era contestado, né? Um pouco contestado, por mais que fez grandes jogos e grandes temporadas, uma grande temporada ano passado. Os dois têm características diferentes, porém, não podemos esquecer o jogador que é o Varela. É um jogador que foi para 2 Copas do Mundo, que é titular com a sua seleção do Uruguai, que jogou contra o Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior quase não fez quase nada contra ele. Temos que entender que jogador nós temos na mão. Nós temos que entender... Eu acho que o Varela não tem o respeito que ele merece aqui por parte da imprensa e por parte do torcedor, mas sim por parte do treinador, que valoriza muito o trabalho dele, não só como jogador, senão como um dos líderes desse elenco. Então, se o Wesley sair, virá outro, né? Como eu falei, falta muito ainda, virá outro, que brigará por posição com o Varela, mas o Varela é um jogador importantíssimo. Gente, eu quero dizer para vocês que eu concordo bastante com o Felipe. É claro que ele não poderia fazer de outra forma, tinha que defender ali o seu atleta, exaltar o seu jogador. Mas eu quero deixar aqui bem claro que realmente me espanta uma boa parte da torcida subestimar esse jogador, subvalorizar esse jogador, que não é um jogador espetacular, um virtuoso da bola, um cara que vai te impressionar pelas ações dele dentro do campo, mas é sim um jogador muito eficiente e muito efetivo. Vou aproveitar que o Felipe falou sobre o Varela no último sábado e vou trazer aqui uma segunda análise sobre o Varela. Já fiz uma cerca de 1 ano atrás, inclusive exaltando os aspectos defensivos do Varela, é um ótimo defensor. Vou trazer aqui alguns números e vou trazer também algumas imagens abordando alguns aspectos importantes do jogo do Varela para tentar mudar um pouquinho o olhar da torcida para esse jogador. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente prosseguir para a análise, quero pedir, obviamente, como sempre faço, o like. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, ajuda muito para engajar esse material, esse conteúdo aqui. E também peço que você se inscreva no canal. A gente está chegando aí aos 26 mil inscritos e a meta é chegar nos 30 mil o quanto antes. Então se inscreva aqui no canal falando de tática, que também ajuda o nosso trabalho, ajuda que a gente cresça aqui o nosso trabalho dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Quero convidar vocês também a virarem membros do canal falando de tática. A partir de somente R$5 por mês, você contribui com o canal e recebe muitos benefícios em troca. Vou deixar vocês aí curiosos, não vou dizer quais são os benefícios. Você vai clicar aqui em Seja Membro, tem um botãozinho que Seja Membro. Se não tiver o botãozinho que Seja Membro, você vai entrar na descrição do vídeo, tem um link para você clicar e seguir o passo a passo que o YouTube vai te dando para você virar membro. Aí você vai ver ali quais são os benefícios. Eu posso te garantir o seguinte, são muitos benefícios e são bem legais. É uma relação que eu costumo falar que é uma relação ganha-ganha. Você vai ganhar daí, eu vou ganhar daqui, todo mundo está ganhando. Então, vem para o nosso clube de membros do canal falando de tática. Pessoal, eu quero trazer primeiro aqui alguns números do Varela. Eu comparei o Varela com o próprio Wesley, o titular da posição, o cara que briga por posição com ele dentro do Flamengo, e também comparei números do Varela em 2024, tá? Números da temporada passada, que tem um recorte maior para a gente poder olhar melhor, com o William, lateral do Cruzeiro, foi convocado para a seleção brasileira no ano passado, e também com o Santiago Arias, lateral do Bahia, que também é convocado para a seleção do seu país, no caso a Colômbia. Então vamos olhar para esses números aqui agora. Então, onde vocês veem uma estrelinha ao lado do número, é porque aquele atleta está com o melhor desempenho, melhor estatística em relação aos demais. Eu até me surpreendi com o Santiago Arias, nem imaginava que ele fosse ter números defensivos tão fortes assim, inclusive vencendo o Wesley. Então realmente me chamou a atenção. Mas enfim, vamos olhar aqui para esses números. Bolas recuperadas, o Varela com 4,66, tudo é média, né? Média por 90 minutos, tá, gente? O Wesley é o líder com 5,79 em média, o William 5,58 e o Arias 5,22. Então o Varela é o último, mas ele não está tão atrás. Bolas recuperadas no campo do adversário, o Varela é o que tem o melhor número, 1,46 em média contra 1,17 do Wesley, 1,34 do William e 1,06 do Santiago Arias. O Varela é um cara que salta a pressão muito bem e eu vou mostrar isso para vocês direitinho já nos vídeos, nas imagens. Desarmes, o Varela fica um pouquinho atrás, sim, especialmente do Wesley e do William.
pouco mais próximo ali do Santiago Arias, com números um pouco mais modestos, 2,44 em média para o Varela, 2,7 para o Arias, 4,51 para o Wesley, e o William liderando essa estatística com 5,23. Quando a gente olha para a porcentagem de desarmes bem-sucedidos, o Varela está muito próximo dos demais. O Arias vencendo aqui com 64%. Interceptações, 4 em média para o Varela, 5,3 para o Wesley, 5,37 para o William e 4,19 para o Santiago Arias. Então ele está atrás, mas não está tão atrás também. Rebote, todos eles muito próximos. O Varela um pouquinho atrás, mas todos eles muito próximos. Tecnicamente estão empatados, gente. E aí, quando a gente vai olhar para a porcentagem de duelos aéreos vencidos, o Varela com 58, próximo do Wesley, que tem 64, bem acima do William, que tem 50, e já um pouquinho mais atrás do Santiago Arias, que tem 67% de duelos aéreos vencidos em números percentuais. E disputas defensivas ganhas, eles também estão todos muito próximos. 55% para o Varela, 59% para o Wesley, 54% para o William e 63% para o Arias. Esses três caras que eu botei para disputar ali em estatísticas com o Varela foram talvez os três principais laterais do futebol brasileiro no ano passado. Então é difícil realmente concorrer com esses caras em números. E o Varela, embora tenha ficado atrás de fato em muitas dessas estatísticas, não está tão atrás assim e tem números bons, números interessantes. Vamos agora para a análise em vídeo. Vamos olhar para o Varela desempenhando as funções tanto defensivas quanto também ofensivas. Quero também mostrar para vocês que o Varela não é esse bagre que um bola, que muita gente diz que ele, quando chega na linha de fundo, não consegue cruzar, que nas ações ofensivas ele é uma negação. Não é bem por aí. Então vamos para a análise em vídeo. Começando pelas ações defensivas, é uma bola longa que vai ser feita aqui, ele não consegue se antecipar, nesse caso aqui ele não conseguiu, de fato, interceptar, ele guardou a posição, mantém aqui uma distância boa para o adversário, está entendendo que essa bola está descoberta aqui e já perfila o corpo para defender a profundidade. O Varela tem uma ótima noção de defesa da profundidade, de defender o corredor central, de defender a baliza. Aqui a bola está descoberta, ele tem que perfilar o corpo para correr para trás, para proteger essa profundidade. Já está feito aqui esse perfilamento muito correto, já chegou na frente do adversário e recuou essa bola para o Rossi. Parece bobeira, parece besteira, mas esse comportamento aqui é um comportamento importante que muito lateral acaba deixando de fazer, acaba até saltando pressão de forma equivocada. Ele tem muita noção do momento de guardar a linha, de se manter na última linha e de saltar pressão. Ele sabe muito bem quando fazer, como fazer. Aqui nesse caso ele vai saltar pressão, vai roubar uma bola. A gente viu que ele foi o líder de estatísticas ali de bola recuperadas no campo do adversário. Ó. Vai tomar a frente do adversário, consegue se impor também aqui fisicamente, né? E vai fazer um passo para o BH, e o BH vai sofrer essa falta aqui no jogo contra o Cruzeiro. Essa foi a falta que deu origem ao gol do Flamengo. O Flamengo venceu aquele jogo por 1-0, gol do Davi Luiz, e essa foi a falta que o BH sofreu, que deu origem ao gol. Aqui a gente vai ver o Varela, também nessa partida contra o Cruzeiro, defendendo uma situação de cruzamento do lado oposto. Ele também vai muito bem nesse tipo de jogada aqui, nesse tipo de contexto. Aqui ele já mapeou o espaço. O Varela é muito forte no que a gente chama de mentalidade zonal, dividir referência. Então ele está sempre olhando para onde está a bola, mas também está sempre cuidando do seu opositor mais próximo. Aqui ele percebe que tem um atleta do Cruzeiro fazendo um movimento aqui de atacar a área. E aí ele percebe que a bola está descoberta, olha o perfilamento corporal, já para defender a profundidade, já para defender esse cruzamento aqui. O cruzamento é feito e ele está adiantado em relação ao seu opositor e consegue aqui fazer uma rebatida, inclusive direcionando a bola para o Flamengo iniciar um contra-ataque. Então ele é muito forte também nesse tipo de jogada, defende muito bem esse cruzamento do lado oposto. Aqui eu vou mostrar para vocês o Varela dando bote na hora certa. Ele tem muito bem definido no jogo dele esse timing de andar para frente, de dar o bote ou de andar para trás. Aqui ele entendeu qual era o momento certo de dar o bote e roubar essa bola aqui, retomar a posse de bola para o Flamengo. Aqui um duelo em força e o Varela vai muito bem nesse tipo de duelo aqui em força, tá? Ele consegue duelar com atletas mais fortes do que ele e vencer esses duelos aqui em posição física. Então aqui é batido um lateral, o adversário aqui, jogador do Penharol, vai tentar se impor fisicamente, fazer um pivô e o Varela vai conseguir botar o pé na bola aqui e vai conseguir vencer esse duelo e o Flamengo vai ficar com a posse de bola. Ele vai muito bem nesse tipo de duelo. Aqui ele como lateral esquerdo, jogou no passado contra o Bahia, se não estou enganado, e ele vai já mudar o perfilamento corporal para poder fechar a linha de passe. Ele tem muita leitura de fechamento de linha de passe, de cobertura. Aqui ele já percebeu que ele tem que mudar a direção da corrida dele para poder interceptar, e ele vai fazer exatamente isso, vai interceptar muito bem, com muita leitura, com muita capacidade de entender o que o adversário vai fazer. Aqui vai vencer um duelo aéreo, ele não vence os duelos aéreos só dentro da área, ele também vence esse tipo de duelo aqui, em que o goleiro faz uma bola longa, ele consegue vencer bastante esse tipo de duelo. Usou aqui, inclusive, o corpo do adversário para se projetar, ó. Olha como é que ele vai usar o corpo do adversário para vencer o duelo. Tá, ó. Saltou, ó, usou o corpo do adversário, conseguiu direcionar essa bola para o Pulgar. Aqui, mais uma interceptação, de novo vai saltar a pressão. A leitura que ele tem
da intenção do adversário é muito antecipado, ele lê muito rápido, tem muita coragem para andar para frente, para correr para frente, e ele é veloz também, então consegue muitas interceptações, saltando pressão aqui, ó, gerando uma situação de finalização aqui para o Luiz Araújo, tá? Então ele entrega muito esse salto de pressão, essas interceptações. Aqui vai usar o quadril, vai usar o corpo aqui para vencer um duelo em força contra o Garro. Ele usa a sua experiência de um atleta que vai fazer 32 anos agora em março para poder vencer esses duelos. Então, um cara que tem muita também capacidade de vencer os duelos com experiência, com a sagacidade, usou o corpo, usou aqui o bumbum para tirar o Garro da jogada e ficar com a posse de bola. Depois vai até fazer aqui um lance aqui para gerar uma bola aqui para o Gerson. Então, conseguiu fazer com que o Flamengo continuasse com a posse da bola. Aqui o jogo contra o Bolívar em La Paz, um jogo que ele foi muito exigido, também foi muito exigido no jogo no Rio de Janeiro. O técnico Flávio Robato do Bolívar colocou para disputar com o Varela o Fábio Gomes, ex-Vasco, jogador que é centroavante de origem, que tem 1,92 e jogou como um ponta, como um falso ponta ali para tentar gerar uma vantagem física em cima do Varela. E o Varela venceu até duelo aéreo desse cara, gente. Olha só, bola no alto e ele vencendo, tá? A ideia era tentar gerar uma desvantagem física e o Varela botou o Fábio Gomes no bolso, nos dois jogos. E ele jogou muito nesse jogo. Olha só essa interceptação que ele vai fazer aqui, ó, com muita coragem de novo para andar para frente, vai dar o carrinho. O Varela evitando um contra-ataque do Bolívar. E agora algumas ações do Varela com bola no pé. Muita gente diz que ele é uma negação, que ele não consegue dar um passe, que ele não consegue fazer um cruzamento. Olha que passe belíssimo que ele vai dar aqui para o Gerson, na altitude, é lá onde a bola corre mais, na profundidade. Olha só que bonito passe que ele deu aqui para o Gerson. Então não é verdade que ele é uma negação, que ele não consegue fazer. Olha essa jogada também aqui, que bonito que ele vai fazer. Ele faz um ameaço bem interessante aqui, né? Olha para a profundidade, entende se tem algum passo para ele fazer. Não tem, ele vai para a jogada individual, tenta um drible aqui, progride, faz um segundo drible e depois acha essa bola aqui para o Gerson. Então, é um jogador que tem boa capacidade, sim, de drible, de arrancada, tem velocidade, consegue achar bons passes. Aqui, já no jogo contra o Maricá, no último sábado, na goleada do Flamengo de 5-0, recebendo essa bola aqui do Gerson na profundidade. Tem muita gente que diz que ele não consegue fazer esse movimento aqui, ó, de chegar à linha de fundo. Olha que belíssimo cruzamento do Varela para o Arrascaeta. Então ele consegue sim chegar à linha de fundo, consegue receber bolas na profundidade, consegue emular um pouquinho do que o Wesley faz. Claro que não com a mesma força, com a mesma capacidade, inclusive física, que o Wesley tem, de estar o tempo inteiro ultrapassando, mas ele ultrapassa sim. Olha essa jogada que interessante aqui com o Matheus Gonçalves. Ó. Vai se associar, vai receber de volta, vai levar para a profundidade e vai fazer um passo para trás aqui para o Alcaraz e a defesa do goleiro. Mais uma vez ele aqui ultrapassando, ó, recebendo a bola com muita lucidez, fazendo passo para trás e de novo aqui a defesa conseguindo bloquear. Então é um jogador que consegue tomar boas decisões em último terço, da linha de fundo, consegue fazer esse tipo de movimento aqui, ó, de ultrapassar, de receber essa bola aqui na profundidade. Aqui ele entende que não há uma situação de cruzamento, ele entende que é melhor fazer um passo para trás, ó, tá? Entende que não vai dar certo, que não tem muita gente na área, muita lucidez, muita capacidade de entender as vantagens. Olhou para a área, não tinha gente, não faz sentido cruzar essa bola ali. Então faz o passo para trás, valoriza a posse de bola, faz o passo para o Plata e o Flamengo tentando uma jogada aqui. Aqui mais uma vez ele ultrapassando, recebendo de novo do Ortiz e aqui ele vai entender que faz sentido cruzar, vai fazer um bom cruzamento aqui, deixando o Luiz Araújo numa situação aqui interessante para finalizar, ó. E aqui a zaga do Maricá conseguindo afastar essa bola aqui, jogando essa bola para escanteio. O Varela hoje é um reserva do Flamengo e isso não é demérito nenhum, porque o titular da posição é o Wesley, que está jogando muito, que deve ser convocado para a seleção brasileira, que é um dos grandes destaques do futebol brasileiro hoje. A gente está falando do melhor lateral direito em atividade no Brasil, então não é nenhum demérito para o Varela ser reserva do Wesley. E quando o uruguaio entra em campo, ele não deixa a peteca cair. Não consegue entregar no mesmo nível do Wesley, porque ninguém está conseguindo entregar no mesmo nível do Wesley. É praticamente impossível hoje para qualquer lateral direito do Brasil jogar no mesmo nível do Wesley. Mas o Varela dá conta do recado, sim. Entrega um futebol muito consistente, muito eficiente, defende muito bem, consegue ajudar também o último terço. E o Felipe tem toda a razão quando diz que ele não recebe o devido reconhecimento no Flamengo. Eu concordo demais com o Felipe nessa daí. E você, o que é que você pensa? Deixa aqui nos comentários. Não esquece do like, da inscrição e também vem para o nosso clube de membros do canal Falando de Tática. Vire membro aqui do canal. Até o próximo vídeo. Forte abraço e eu fui.